Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Estúdio Tati especial de final de semana. E hoje, mais que especial, para lá de especial. Não é só uma entrevista, é uma homenagem que me senti no direito e no dever de fazer para o nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos que Coraúce Neto. Seja bem-vindo, Coraúce. Hoje que a noite está calma e aqui a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais essa noite. Linda música, né? Agora eu não posso ficar de pé aqui para aplaudir, senão de amor, corta. Tortura de Amor, uma das músicas mais gravadas do Brasil, que até eu gravei, né? Até eu. Que honra ter você aqui, viu? Obrigado, querido. E é uma honra para mim também ter aqui o filho do meu amigo Zé Carlos. Exatamente. Me entrevistando. É. E a filha dele também está aqui. Hoje está aqui com a gente a Vivian Coraúce para ajudar a entrevistar o pai. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra, um prazer imenso e quero agradecer porque participar dessa homenagem para o meu paizinho querido não é para poucos e nem para muitos, né, Coraúce Neto? Aliás, nós estamos vendo ali, Coraúce, 65 anos de comunicação. Sim, né? é verdade. É isso? É isso mesmo. 65 no rádio. No rádio e na TV. No rádio e na TV, paralelamente. Porque eu fui o primeiro radialista de Ribeirão a ter um programa na TV. Antigamente a TV Tupi, que só ela pegava aqui em Ribeirão, uma TV que não existe mais, né? Da emissoras associadas, Chateaubriand, né? É. Transmitia de Ribeirão Preto para toda a nossa região, das 14 às 18 horas. E às 18 horas entrava em São Paulo. E eu tinha um programa lá. Quer dizer, cortava a rede, vinha para cá e depois voltava para lá às 18 Voltava horas. para lá às 18 horas. Em 1962, eu já tinha um programa lá. E era uma baita equipe já, né, naquela Sim, época. é verdade, né? é verdade. Uma baita equipe da TV. Silvério Neto que me levou. E tem uma história com o Silvério Neto, que hoje é nome de rua, o Quintino 2. Antes de entrar Silvério no Neto rádio, foi um dos grandes comunicadores daqui dessa cidade, sim, sem é dúvida verdade. nenhuma. O Silvério Neto, um dia, antes de ser locutor, de entrar no rádio, eu queria ser cantor, né? Então, eu consegui fazer um teste na antiga PRS7, tinha um cast artístico maravilhoso, né? Fui fazer o teste. Então, eu sabia imitar uma série de cantores. Falei, quem será que eu vou imitar aqui hoje nesse teste? Vou imitar o Carlos Galhardo, né? Nos sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo... mil. Comecei a cantar para parar, nós já temos um imitador do Carlos Galhardo aqui. Isso em 57, 58. Em 62, ele se esqueceu, ele era diretor da TV Tupi, me ouviu no rádio e me chamou para fazer o programa lá. Mas não lembrou que ele tinha negado para mim, alguns anos antes, né? Essa é a história com o Silvério Neto, irmão do Lúcio Mendes. Isso, irmão do Lúcio Mendes, pai do Lucinho, né? Isso mesmo. É tio do Lucinho, na verdade. Isso Silvério é tio mesmo. do Lucinho. Se você não fosse... Você foi sapateiro no começo da tua vida, né? Foi. A minha família, meu pai e minha mãe, nós todos éramos muito pobres, né? E naquele tempo, se você não tivesse uma casa própria, você tinha que pagar aluguel, porque não existia Coab, CDHU, essas coisas não existiam. Então, você tinha que pagar aluguel. Então, meu pai era marceneiro, e naquele tempo não tinha nem salário mínimo, não existia. A pessoa trabalhava por hora. Tudo isso, salário mínimo e 8 horas por dia, deve ser o Getúlio Vargas, verdadeiro pai dos pobres, né, dos trabalhadores no Brasil. Então, eu comecei a trabalhar na fábrica de calçados de Cassaldelli para ajudar a pagar o aluguel da casa. Eu ganhava pouco, porque era muito, muito novo, né? Pra você ter uma ideia, naquele tempo eu tinha a carteira de trabalho do menor. O menor podia ser registrado e ganhava meio salário mínimo, que no dinheiro de hoje seria R$ 1.500, metade de 750 é o que eu ganhava para ajudar a pagar o aluguel da casa. Você era bom sapateiro? Fui Tão pespontador. bom quanto comunicador? Fui pespontador. O que faz o pespontador? O que é isso? Essas costuras que tem em cima do seu sapato, antes de colocar a sola, era eu que fazia. Pespontador? Pespontador. Não sabia. Muita gente fala prespontador, mas é pespontador. Novidade para mim. Posso fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade.
Quanto tempo faz isso aí, mais ou menos assim? Só para a gente ter uma Mas ideia. eu tenho 65 anos de rádio, você pode colocar aí mais uns 10 anos para trás, 75 mais ou menos. Eu comecei lá com 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. Mas que engraçado, porque todos os anos ele fala que vai fazer 18. Todos. Não, 17. eu nunca falei. Não é 17, 18. Vou fazer 17. A maioridade nunca. Mas tem uma explicação, senhores telespectadores. Explicação oficial. Meu aniversário cai num feriado, dia 9 de julho. Então, quando chega na véspera, pula, eu não consigo fazer. Então, eu dirijo automóvel sem carta de motorista. Mas esse ano eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou em Minas, e lá não é feriado. Aí eu faço o aniversário. Aliás, Cora, você teve durante toda a sua carreira, esses 65 anos, você teve muita criatividade. Sim. Um dos programas que mais me marcou, não, acho que marcou toda a cidade, tenho certeza, foi o Balanga Beiço, sem dúvida nenhuma. Na verdade, não era meu. O programa era do Luiz Moza, o Tiririca. Mas que você fez junto com o Tiririca por, sei lá... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 né? anos. Saudoso Luiz Moza, né? Que fez parceria contigo. A abertura era: não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Tiririca não é capoeira. Tô ouvindo a musiquinha. Rabo de arraia não é rasteira. Aí começava o programa, que é uma sátira de casos policiais acontecidos naquela noite. Mas você criou muita coisa, né? Muitos jargões, muitas brincadeiras. Sim, até outro dia era o não e né. Isso mesmo. Né? Hoje ainda está... O Cora está aqui junto com a gente na programação da Tati, dividindo das 15 às 18 diariamente com o Jean. Hoje é meu filho. O programa, e tem brincadeira lá também, né? Como é que você vê, né? Você faz um paralelo com o passado, com essas brincadeiras, que lá atrás faziam muito sucesso e hoje ainda fazem sucesso, mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço de televisão, enfim. Como é que você faz esse paralelo? É verdade. Esse não e né, ele foi depois levado para o Silvio Santos. Só que o Silvio Santos aumentou, ele não fazia não e né. Não podia falar, no programa dele, podia falar não, né e por quê. Ah, é verdade. Porque essa palavra por quê ela é muito utilizada. Então, por que você fosse, eu fui por quê? Errou, perdeu, tchau e benção. Aí, quando a pessoa falava o não ou o né, se ela conseguisse 2 minutos e meio sem falar essas duas palavras, nenhuma dessas duas palavrinhas, ganhava um disco, né? Uhum. E se perdesse, eu entrava e dizia assim, mais ou menos: sabe por que você errou? É que eu sou um menininho muito mau. Aí entrava um corte musical. Né? Mas eu acho que o programa mais interessante que eu fiz até hoje, eu fiz muitos, né? Foi o Picape? Foi o Picape de Ouro, mas antes desse eu tinha o Jogo do Bicho. Não sabia, esse eu não sabia. Como é que funcionava o Jogo do Bicho? Nem eu. O jogo mesmo? O Jogo do Bicho mesmo? Vou explicar. Ah, tá. Você sabe que na Loteria Federal, o Jogo do Bicho, tem 25 bichos. Não sabia também, né? Não sabia? Não, novidade. Aí o 24 o que é? Não, é verdade. 25 é a vaca. 3 é o burro. O 4 é a borboleta. Acho que eu nunca joguei. 5 apesar é o cachorro. Da insistência do René Andrade. Então o que da esposa dele. Como é que funcionava o programa? No início do programa, eu dava o nome de todos os bichos, e cada bicho representado por um cantor. Então, o burro do programa hoje é o Rony Fon. A borboleta do programa é a Vanderleia. O cachorro do programa é o Aguinaldo Timóteo. Todo mundo esperava o 24 para ver o que ia ser o 24. E aí a pessoa, ao invés de pedir uma música do Rony Fon, ela tinha que dizer o seguinte: número 4. Não, número 3. Eu quero votar no cachorro. Ela queria ouvir uma música do Rony Fon. Aí começava a tocar a música com o cachorro latindo, no meio da música. E se na quarta-feira desse o cachorro e quaisquer um dos 5 prêmios da Loteria Federal, a pessoa ganhava um LP. Você inventou esse programa? Ué, esse eu não sabia. Olha aí, nem eu, também não sabia. Então, por exemplo, na quinta e na sexta, a pessoa que chovou, eu quero ouvir o Aguinaldo Timóteo, vou supor que fosse o cachorro do programa. Então ela queria ouvir uma música do Aguinaldo Timóteo.
Ao invés de falar, eu quero ouvir uma música, eu falei, eu quero jogar no cachorro. E se desse no sábado, porque ela foi quarta, depois de quinta e sexta, se desse no sábado, lá na loteria esportiva, em quaisquer um dos 5 prêmios, ganhava o LP. Entendeu? E se LP, desse, por exemplo, o cachorro 2 vezes, no primeiro e no 5º prêmio, eu tinha que desembolsar 2 LPs. Um LP, 2 LPs. Olha, na época era maravilhoso. E era né? uma nota. Viu? Era uma grana, né? Custava caro. Como é que você vê, né? Essa tua passagem de lá de trás, o início, né? De tudo. E eu falei do picape. O Super Picape de Ouro foi o programa da tua vida ou não? Eu acredito que sim. O mais famoso, talvez? Eu acredito que sim. Na verdade, eu comecei no rádio imitando um outro rádio, porque todo mundo começa imitando alguém. E eu comecei imitando um radialista muito famoso da época, chamado Porto Alegre. Pedro Evaristo Schiavon. Ele fazia um programa à noite, na antiga PR7, chamado As Suas Ordens. E ele brincava com o ouvinte ao telefone. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda vez ele falava tchau, tchau. Uhum. E na 79 existia um outro radialista que fazia programa de telefone, só que era mais sisudo. Que era quem? Que falava assim, bom dia, vai pedir música? Que música você quer? Vai oferecer? Não tinha brincadeira nenhuma, era sisudo. Darcy Nascimento. Darcy Nascimento, maravilhoso. Aí eu tinha que escolher, para começar no rádio, eu fiquei com o Porto Alegre. Por isso é que o Pedro Luiz, quando me ouviu aqui em Ribeirão, queria me levar para São Paulo. O Pedro Luiz, comunicador de São Paulo, você quase foi embora. Um jogo de futebol em Ribeirão, me ouviu um sábado à tarde, na rádio, antiga Rádio Cultura, que ficava numa casa, vamos dizer assim, a rádio, onde hoje é um antigo prédio da CETERP. Ali era a rádio. Mas no era centro? Aqui no centro, na rua Américo Brasiliense. Tá. Do lado de onde está a prefeitura ali hoje, né? Mas do lado da rádio, o que tinha? O que tinha? Associação de Ensino, que hoje é a UNAERP. A ERP, no caso, no começo. Não existia a UNAERP, existia a Associação de Ensino, Tá. Bem do lado ali. E do lado de baixo, encostado à rádio, tinha a Tírio Alfaiate. E na esquina, aí já chegamos na esquina, era a sede da CETERP. Aí sim, aí eu já lembro. Todo esse pessoal aí. Então, quando eu comecei no rádio, comecei fazendo um programa chamado Peça o que Quiser, para lembrar As Suas Ordens, em Porto Alegre. Então, aí, Peça o que Quiser. O Porto estava na PR7 e você estava... Eu estava na rádio, comecei na Rádio Brasiliense. Tá. Ah, você começou na Brasiliense? Comecei na Brasiliense, que antigamente era 1270 kHz, AM, né? Rádio AM. Aconteceu o seguinte, eu estava fazendo o 2º ano de contabilidade e na minha classe, meu sonho era trabalhar no rádio, né? Trabalhava o J.B. Garcia, um grande comentarista político de Ribeirão Preto, que trabalhava na PR7, um programa na hora do almoço chamado Rotativa Sonora. Que foi um sucesso. Um sucesso, né? às 11h30 da manhã. E aí eu li no jornal que ia ser inaugurada uma rádio em Ribeirão, a Rádio Brasiliense. Aí eu falei para ele, ô J.B. Garcia, vai ser inaugurada uma rádio, dá um jeito para mim, eu quero trabalhar lá. Aí ele, daí 2 dias, à noite, ele falou, consigo que você vai fazer um teste lá. À tarde, 4 horas da tarde, eu trabalhava na fábrica de sapato. Aí dei o cano depois do almoço na fábrica de sapato, mas quando eu cheguei lá, estava o senhor Oswaldo Fernandes, que hoje é nome de rua no Manuel Pena. Olha a cabeça, hein? Olha a cabeça. Que era um amigo do J.B. Garcia, com quem ele tinha falado. O senhor é o senhor Oswaldo Fernandes? Eu falei, sou eu mesmo. Eu sou aquele rapaz que o J.B. Garcia falou a meu respeito. Ah, você veio fazer um teste às 4 horas da tarde. Mas não fala que foi o J.B. Garcia que mandou servir. Que o Sebastião Porto, que era o diretor da rádio. Que era o diretor na época. É que vai fazer o teste, eles não se dão. Você falar que foi ele que mandou você vir aqui, você nem fala. Foi no cinema, Cine São Paulo, também não existe mais. Estava passando o filme
Os Amores de Lucrécia Borgia. Me lembra tudo. Como é que vai entrelaçando? É a as minha coisas, vida. né? É, Os Amores de Lucrécia Borgia. Antes de terminar o filme... Os Amores de Lucrécia Borgia. Lucrécia Borgia. Estava gostando muito do filme. Saí mais cedo antes de acabar. Quando eu cheguei na esquina, que tinha Copenhagen na esquina, Sim. atravessando a rua era o Acadêmico, era um barzinho que tinha ali, muito famoso naquela época, porque a molecada gostava de ir até lá. A fila, a Rádio Brasiliense ficava lembra onde era a livraria Para Ler, na rua Tibiriçá? Uhum. Encostado tinha uma porta ali, você entrava, tinha 2 andares, ali era a Rádio Brasiliense. A fila vinha lá de cima, dava a volta, passava na Copenhagen, ali na Duque de Caxias, todo mundo com medo. Quer dizer, eu ia ficar naquela fila, eu não ia ser atendido nunca. Medo por conta do tamanho. Medo por conta do Sebastião Porto, que ele atendia todo mundo assim, daquele jeito, nervoso. Quem passava no teste, ia para o outro estúdio. Quem não passava, não falava nada, pode ir embora. Ninguém queria mais, aqui está na fila, mas eu estou com medo, deixa que eu vou. Ele era muito bravo, o Porto era muito bravo? Ele era, como é que eu vou dizer assim, não era uma pessoa, não, ele era uma gente boa, muito inteligente, Não, foi mas ele não era assim, uma pessoa afável, assim, não era mesmo. Então, fui eu fazer. Chegou na minha vez de fazer esse teste, tinha 2 textos, um menorzinho, bonitinho, e o outro que falava em quilociclos, quilohertz, não sei o quê. Era a minha vez, logo nesse texto, meu Deus do céu. Eu peguei e errei de propósito, né? Fiz o mais facinho. Aí falou assim, menino, você leu errado aí, leia o outro texto. Ele estava na técnica. Aí eu li o outro texto. O senhor pode passar para o estúdio. Quem já estava no estúdio? J.B. Garcia. O próprio. Desculpa. J. Pesquisa. O Pesquisa. J. Que apresentava a rotativa sonora já na época ou ainda não? Não. Ele não apresentava nada. Mas o Pesquisa chegou a apresentar depois rotativa de um tempo, sonora? né? Não. Não? Ele começou nesse dia aí. Junto? Junto. Ele fez Olha teste só. antes que eu. Vocês começaram no mesmo dia. Mesmo dia. Só. Ele, legal. o Pesquisa, ele tinha feito umas pontinhas na PRS7, tinha umas pontinhas lá. João Arduini Pesquisa. Isso mesmo. Próprio. Aí começamos a fazer o programa. Primeiro, lá os programas eram assim, de 20 em 20 minutos. Rádio Brasiliense, a emissora dos 4 M's. Quais são? M's? Não Música, muita música. Boa. E os programas eram em mãos. Só música no violão, no acordeon, no violino, em mãos. Eram programas assim, não tinha nenhum programa de telefone. Aí um dia eu chego em casa, onde eu morava com a minha mãe, né? Minha mãe falou assim, filho, estão anunciando que você vai fazer um programa lá na Rádio Brasiliense. Um programa? Vou fazer? É um tal de leilão musical. Leilão musical? Voltei para a rádio imediatamente. Ué? O seu Porto falou assim, você chega bem mais cedo amanhã, eu vou te explicar como é que vai ser o programa, e você vai ser o apresentador, me chamar de Zezinho. Você vai fazer o programa. Eu cheguei, eram as 2 horas da tarde, eu cheguei meio-dia lá. E ele não aparecia para me explicar. E o programa quase para entrar no ar. Quase para entrar no ar. Quando era 15 para as 2, eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa, né? Porque não é possível. Então eu inventei de fazer primeiro a apresentação de algumas músicas, um pedacinho de cada uma delas, e o ouvinte tinha que votar numa delas, como se fosse um leilão musical. Podia escolher. Escolhia uma, mas ao invés de falar, eu voto na música tal, tinha que dizer assim, o meu lance, leilão, o meu lance é para a música tal. Num leilão normal, a pessoa que der o lance mais alto, leva o que ela comprou no leilão. E lá, a música que tivesse o maior número de pessoas participando, né, dando o lance, era campeã do dia e tocava inteiro no final do programa. Aí ele chegou. Mas já te anunciavam como Coraúce Neto nessa época ou não? Foi bom você ter falado nisso, porque o Coraúce falou que o Sebastião Porto. Sebastião Porto chamava de Zezinho, porque é José Nilo Coraúce Neto. Isso mesmo. Né? José.
José. Começa com Zé. Começa com Zé, mas começou com Coraúce. Tanto que Já te chamavam de Coraúce nessa época? o Silveira Lima mandou um recado para mim. O Silveira Lima era apresentador de auditório da 79. Fala para esse menino que está começando a mudar o nome deles. Esse Coraúce, ninguém vai aprender isso aí, não. Porque ele não chamava Silveira Lima também. Era... Eu não lembro mais o nome dele. Eu vou lembrar, já lembro. Ele falou, mandou falar, porque o nome dele não era Silveira Lima, porque Silveira Lima ficou fácil, né? Mas eu não tinha mais jeito, já tinha começado, não tinha jeito. Então ficou, Coraúce Neto, e está aí até hoje. E ele tinha razão, porque muita gente, se você pegar como é que chama aquele aparelhinho que você sabe o nome das ruas? O GPS? Isso. Você perguntar onde fica a rua Ettore, Avenida Ettore Aurora Coraúce, Exato. como é que a moça fala? Você fala assim, eu quero ir na Avenida Ettore Aurora Coraúce, são meus pais. Sim. Aí ela, quando você vai chegando, fala, vire não sei o quê, suba a rua tal. Agora, a 100 metros, você entra na Avenida Ettore Coraúce, Ettore Coraúce. E Aurora Coraúce. Mas eu me lembro, quando eu era bem pequenininha, você chegou a fazer programa em São Paulo. Foi. E a gente, era uma época que recebia muitas cartas. E ele vinha para casa com muitas cartas. E a gente eu era pequena de verdade, eu acho que eu nem sabia ler direito, e os meus irmãos, a gente ficava na mesa com uma montanha de cartas que ele recebia. E a gente ria, dava muita risada. Do nome que me davam. Do nome, porque eles mandavam... Até de Coronel Neto foi Coronel, Coraúce, Caruce, não é isso? Coruce. Como é que você chegou lá em São Paulo? Porque você tinha contado que te chamaram, mas você não foi. E aí, que história é essa? Aí é o seguinte, aí eu já cantava na TV, cantei no programa Ayrton Rodrigues, Almoço com as Estrelas, cantei no programa Clube dos Artistas, cantei depois no Raul Gil, quando ele estava na TV Record, tudo naquele tempo, né? E o diretor da Rádio Capital, você não é radialista, telefonou para mim no domingo, que eu cantava então no programa de música portuguesa, aos domingos às 10 horas da manhã. Conhece alguma música portuguesa? Não, assim de bate-pronto, não. Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas do rosto, eu sou sincero, porque não quero dar-te muito desgosto. E depois, de quem eu gosto, nem as paredes confesso. Essa é uma música linda, né? Só nós dois é que sabemos, só nós dois. E você tinha que cantar em português. Eu fiz show como se fosse português. É mesmo? Eu fui em São José do Rio Preto. É o nosso Maurice Albert aqui, praticamente. Não, mas deixa eu Ele contar. é cantor de fado, viu? É cantor de fado. Também. Acontece que lá eu tinha... Como é o nome da maior fadista portuguesa? Eu estou tentando lembrar aqui, Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, Isso mesmo. Maravilhosa, exatamente. E eles faziam shows por todo o interior do estado de São Paulo, a equipe do programa Caravela da Saudade. Tinha um conjunto de dança, de música portuguesa. E umas 3 ou 4 vezes o apresentador não pôde viajar e pediu para eu ir. Mas você consegue fazer o show inteirinho, como se fosse um português, conversando com as pessoas estão assistindo e você falando, você não mais que sei falar, ao invés de falar como se fosse um português, você vai falar igual um brasileiro. Não vou esquecer, eu faço direitinho. Fiz em Presidente Prudente, inclusive. É mesmo. Mas então, voltando à sua pergunta, o diretor da Rádio Capital me chamou para ir fazer um programa das 8h30 da manhã até as 2 horas da tarde, ao vivo, de domingo. Na rádio. Rádio Capital. Rádio Capital. Das 8h30 às 14h? Às 14 horas. Caramba. Logo depois do programa do Zé Bétio. Né? E aí... essas cartas todas... Você pegava a audiência lá em cima, Cora, então? Porque Zé Bétio, na época, estava no auge, explodiu. Não, o programa de maior audiência dele não era nem esse. Era um outro que ele fazia mais tipo pela madrugada. Ah, tá. Que ele acordava todo mundo. Isso, acordava todo mundo. E aí, essas cartas que você está dizendo eram carta Aparecida do Norte, Campinas,
Jundiaí. Montanha De cartas. de Coisa, né? cartas. E uma vez eu Que fiz uma época diferenciada, né? Eu fiz uma Tão paródia. Lembra daquela música de carnaval? Você pensa que cachaça é água. Aham. Lembra? Cachaça não é água. Eu fiz uma paródia. Você pensa que Ribeirão é Campinas. Ribeirão não é Campinas, não. É. Ribeirão tem um viaduto. Ai. Só... Campinas tem um viadutão. E aí você apanhou, né? Nossa, o que eu recebi de carta de É Campinas. mesmo? Naquele tempo. não Quiseram só- te pegar? É? Não, isso não, mas eu recebi carta me xingando tudo quanto É jeito, mesmo? né? Mas- De Campinas. Cada coisa, né? E Ribeirão só tinha um viaduto mesmo, que é esse aqui da Via Norte, né? Da Via Norte. Agora, vou voltar lá atrás. Você consegue, né, hoje, né, você está na TV com o teu filho, com o Jean, você consegue fazer essa diferenciação, né, de lá de trás, do começo do rádio? Você falou do Silveira Lima, eu vou lembrando aqui também, Joaquim Félix de Lima e Silva. Isso, né? olha, Veio Lima. sem querer. Olha o nome dele. Silveira Lima. Não, Foi Fala de novo o nome dele. Joaquim Félix de Lima e Silva. Não tem nada a ver com Silveira Lima. Foi só quem lançou Silvio Santos no foi rádio, verdade. né? Foi No Rio de Janeiro. Foi o cara que lançou no Rio de Esses Janeiro. dois são Silvio cultura, gente. Eu tô aqui aprendendo. Santos. Você consegue diferenciar de lá de trás o rádio, o teu comecinho lá em 1950 e Meu pouco? ou do rádio O próprio? teu, não, o teu. Essa é a sua Não, vida, eu Coraus. só continuo mesmo. Hã? Eu, Mas o rádio mudou, ou não? Porque hoje você está na TV, é diferente. Não recebe mais carta, agora é o WhatsApp. essas coisas mudaram, mas se você parar para analisar, o rádio, ele tem uma força enorme. Hoje tem o rádio web também, por exemplo, né? Mas no rádio web você tem que ligar o telefone celular. Você não vai deixar o telefone celular ligado o dia inteiro. Não. O radinho você leva onde você quiser. Você tem o seu radinho no banheiro ainda, Cora? Eu toda noite ouço o meu radinho. Eu ainda tenho também o meu. Ontem não, uma noite Heróis da passada. persistência nós somos. Falei, diga que você está velho sem dizer a sua idade. É o radinho. Né? Radinho de pilha. Carregar o é. radinho E quem pela não casa. Tem? Hein, Peru? Você tem também, quer ver? Tem radinho de pilha no banheiro também ou não? Tem, olha lá, tá vendo? Passou dos... Mas ele pode, não é isso, o radinho é diferente. E, por exemplo, a rádio web, você pode ouvir também no computador. Sim. Mas você não vai levar o computador para lá e para cá. O radinho portátil você leva onde você quiser. Então a audiência de rádio ela é muito grande, continua sendo por causa disso. Naquele tempo era mais. E naquele tempo nós não tínhamos, por exemplo, essa história de você conseguir... tem uma série de possibilidades de você ouvir uma estação de rádio sem ser um rádio portátil e sem ser também a web, né? O Facebook, por exemplo, tem várias possibilidades de você assistir, você ouvir, né? Então o rádio, o YouTube, por exemplo, o cara fala, não, eu estou no YouTube, eu estou não sei o quê, mas então não está no rádio, está no YouTube. Entendeu? Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, sempre, durante toda a minha vida. Na verdade, eu fiquei mais tempo dentro de uma estação de rádio do que dentro da minha casa. Você preferia fazer o rádio ou fazer show? Circo? Qual que você gostava mais? Aí, Gostava o muito bicho, de fazer aí o show. bicho pegou. A casa que vai ser sua e dos outros meus filhos, eu só tenho essa casa, ela foi construída por mim e pela sua mãe com dinheiro de show de circo, por exemplo. Festa do Leite de Batatais, eu fazia o pré-show todos os anos. Festa da Cana e Serrano, eu fazia o pré-show. O que é o pré-show? O Fábio Júnior vai cantar, mas você tem que preparar o público. Então você tem um show antes, que era o meu. Isso todos os anos. No circo, a renda que dava naquela noite, que você vai fazer o show, metade é do dono do circo, metade você trazia. Dinheiro de hoje, uma noite sobrava R$100, a outra sobrava 200, na outra sobrava 400, na outra não deu nada, que choveu, não foi ninguém. Consegui comprar o terreno, onde a gente construiu a casa, depois construímos a casa. Então, o dinheiro de show. Era puro romantismo mesmo, né, Cora? O rádio é o ar que eu respiro. É o ar que eu respiro. Então, o programa que eu faço na TV poderia ser chamado de o rádio na TV. Até esse telefone no ar, que hoje existe muito esse negócio de WhatsApp,
pessoal está pedindo para você colocar o microfone aqui. Ele é novo na comunicação, gente. Calma. Está chegando agora no negócio aqui, pô. O WhatsApp, eles põem um WhatsApp que a pessoa gravou no ar, mas antes passa por uma fiscalização. Pelo crivo. Pelo crivo. Vamos ver se você está falando mal do apresentador. Aí você não vai para o ar. É assim mesmo. O rádio que eu faço, ele vai no ar direto. A pessoa for falar mal de mim, vai falar mal mesmo, no ar direto. Então, então o programa que eu faço poderia ser chamado de o rádio na TV. Mas sempre foi popular, né? Sempre estilo popular. Eu me lembro, estava até falando outro dia, para mim é uma imagem muito clara, eu passando com meu pai, perto de meio-dia, na Fábio Barreto, quase na Francisco Junqueira, eu era, sei lá, 10 anos de idade, máximo 12, vai. E dava eco o Balanga Beiço. Era uma coisa impressionante, você ouvia em todas as casas. Eu vou te contar que foi um dos programas que me marcou. Eu vou te contar por mais de 20 anos. Como é que eu entrei no Balanga Beijo. Espera aí, mas depois do intervalo, nós precisamos fazer um intervalo agora. Antes, porém, nós temos uma música. Oraúcio Neto, cantor e comunicador, radialista, ex-político. Nós vamos falar disso depois do segundo bloco também. Você não sai daí, mas nós vamos ouvir uma bela faixa musical com o Coraúcio Neto. Eu não sei o que está lá em cima com o nosso operador de som, Rogério, por favor. A Sônia. Essa música eu gravei só. Há muito tempo espero por você, mas você não vem. Passo os dias a lhe procurar. Você onde está? Desde o dia em que você partiu, eu fiquei tão triste. A cidade inteira para mim não mais existe. Volta, meu amor. Volta, meu amor. Sem você, Eu sem você não sou ninguém. não sou ninguém. Se você voltar, Se você voltar, eu vou lhe dar eu vou lhe dar o céu, a terra e o mar a também. terra, o mar O e o céu também. Volta, meu amor. Olá, comerciárias e comerciários. Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas aos direitos trabalhistas, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! De volta no Estúdio Tati especial desse final de semana com o nosso homenagem. Hoje homenagem para Coraúcio Neto, 65 anos de rádio e televisão. Antes da gente voltar aqui com o Coraúcio e também a participação da Vivian, que é a filha do Coraúcio, é Vivian, Jean, não, Vivian, Aline... Não. É Aline... desculpa. Desculpa. Cada filho meu que nasceu com um apelido. Então, a Aline, quando nasceu, o apelido dela é Miss Brasil 2000. Faz tempo, hein? Depois nasceu o Jean.
Tinha uma novela na Globo, se não me falha a memória, que tinha um rapaz que era conhecido como Gordo Gostoso. Como ele era bem gordinho. Bom, o Jean foi gordo? Deixa o Jean saber disso. Quando O era Jean foi nenê, gordo? Eu não sabia. Pequenininho. quando Ah, era de pequeno. de Tá. nenê. Ah, A Vivian, com o olho claro, zóio de gato. isso, essa eu E sabia. o Paulo Giovanni, que nasceu com 905 gramas. Pequenininho, né? Eu lembro. Pequenininho. É. Cisco Kid. Cisco Kid. Vamos ouvir o Gordo falando, então. Solta o Jean Coraúce aí, o companheiro de trabalho do Coraúce Neto. Solta aí, Rogério. Oi, gente, tudo bom por aí? César, muito obrigado pelo carinho, por esse lindo programa de homenagem aqui ao meu pai. Obrigado mesmo, não tenho como agradecer. E a você, meu pai, muito obrigado mesmo, te amo. Cada dia que a gente passa junto, eu aprendo um pouquinho mais. A gente ali no programa do Coraúce, cada dia eu aprendo um pouquinho mais e sei que nunca vou chegar nem a 1% de tudo que você fez pelo rádio, pela TV aqui da nossa cidade. Mas cada dia pode ter certeza que eu aprendo um pouquinho mais com você. E quero agradecer tudo que você tem feito por mim. Se hoje eu sou vereador, eu devo isso graças a você. Se hoje eu sou o homem que eu sou, eu devo isso graças a você. Como você costuma dizer, seu pai não deixou muito para você, ele deixou um nome. E assim é o que eu venho aprendendo. Procuro honrar o nome da nossa família, da família Coraúce. E como como eu te disse uma vez durante a apuração da minha primeira eleição, você é um anjo que Deus colocou na minha vida, não só minha, como das minhas irmãs. Obrigado, Deus, por ter colocado esse anjo na minha vida. Pai, obrigado, um beijo e sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Que Jesus caminhe com você por todos os lugares por onde você caminhar. Te emociona ver, no caso, o Jean, né? Você tem mais 3, tem o Paulo Giovanni, tem a Vivian, a Aline e tal. Mas o Jean seguiu, tanto na comunicação quanto na política. Coraúce foi 20 e quantos anos político? 26. 26 anos vereador. Jean seguindo o teu caminho aí. Como é que é essa coisa, né? Vou perguntar para o seu pai como é que é ele se sente sabendo que o filho dele seguiu o mesmo caminho. A gente tem muito disso, né? É verdade. Outro dia eu Caparelli vi uma e Coraúce, a fotografia. gente tem muito. Vocês, 3 filhos de grandes políticos de Ribeirão Preto, os filhos. Outro dia a gente conseguiu reunir aqui. Faltou você na foto, inclusive. Estava eu, Marcelo Gasparini e o Jean. Poxa vida, que honra, né? Que legal. Filhos de Que delícia. Eu vi a foto, linda, Você viu? linda. Faltou você na foto. Mas como é que é para você, né? Ter o Jean como comunicador do teu lado agora. Poxa vida, que coisa gostosa. Uma coisa que eu não consegui fazer com meu pai por muito tempo. O Carlinhos já conseguiu. Dividiu o horário lá na CMN, onde vocês estavam também. Eu me lembro. Por muitos anos, né? Eu não era diário, assim. O Carlinhos era. E o Jean agora está do teu lado, como a Vivian, de vez em quando, ela ganha menos, é isso? Por isso que ela vem menos também? Eu quero um salário, hein? Aqui é um salário. Como é que é para você, né? O Olha, Jean está seguindo os teus caminhos. Eu sempre peço a Deus que faça com que o Jean... Eu entendo a política da seguinte maneira. Quando você é vereador ou prefeito de uma cidade, você tem que ajudar a cidade inteira. Desde os mais abastados até os mais pobres, mais simples. Mas quem mais precisa do político é a pessoa mais simples da cidade. Por quê? Porque aquele que tem possibilidades financeiras, o filho não está na escola pública, paga uma escola particular. A pessoa que tem um pouco mais de possibilidade financeira, não fica esperando uma casa de Coab ou CDHU. Ele compra com dinheiro, e compra uma chácara, e compra uma fazenda. Quem mais precisa do transporte público não é aquele que tem um pouco mais de possibilidade financeira. Ele tem um carro, né? Às vezes tem 2 ou 3 carros. Quem usa o transporte coletivo é o trabalhador. Então, quem tem que ser olhado um pouquinho mais, claro, você tem que olhar pela cidade inteira, mas um pouquinho mais por essas pessoas que mais precisam. Eu sempre, quando eu chegava uma eleição, no lado da classe mais alta da cidade, eu tinha 1 ou 2 votos só. E meus votos eram no Parque Ribeirão Preto, Quintino 2, Campos Elíseos lá no Alto, Ipiranga. Vila Tibério. Então, o que acontece?
eu quero que ele siga também esse mesmo caminho, né? Tomara que Deus coloque nesse, por isso que eu digo que Jesus caminhe com você, os caminhos de Jesus foram esses, que Jesus caminhe com você por todos os lugares por onde você anda. Você não chegou a deputado? Não, Chegou a fazer o Valdemar? Porque o meu irmão, Isso. ele sempre foi candidato, primeiro, por que eu fui candidato a vereador? Porque ele era vereador, no tempo do Zé Velone, por exemplo, e ganhou para deputado estadual. Isso. E aí as pessoas continuaram pedindo para mim falar com ele. Falta um banco aqui, não sei aonde. Então eu resolvi sair candidato a vereador. Eu fazia o Balangabês. Tirico foi candidato também. Foi, verdade. Ele teve 350 votos. É. Eu tive 8.500. Foi a tua maior votação? Foi a maior 8.000? votação. É. Depois do ciclo. Excelente votação, aliás. Ainda mais naquele tempo, né? Excelente. 1988, quase 40 anos atrás. A segunda eleição eu fui mais votado, a terceira também, e assim por diante. Então, o que eu imagino, viu, Jair Inês? Te frustrou César. você não ter sido candidato a deputado estadual ou federal? Não. Eu gostaria de ter sido, sim, que eu pudesse fazer alguma coisa pela minha região. Tá. Quanta gente de Serrana que eu conheço até hoje, participa até hoje do programa, Serrana, Pontal. Mas você tinha o sonho de ser prefeito de Ribeirão. Mas o maior sonho Boa. meu era ser prefeito da minha Você cidade. tinha esse sonho de ser prefeito, então? Tinha, É mesmo? tinha sim. E por que não tem? Você tentou alguma vez? Você foi candidato? Porque não? cada partido, não fui Não candidato nenhuma vez. Cada partido tem em Ribeirão Preto, É. vamos dizer que tem um presidente, é o dono do partido. E tinha outros interesses, sempre. Aham. Entendeu como é que é? Então, na primeira eleição, houve minha primeira eleição, houve uma conjuminância, ao usar uma expressão do Silveira Lima. Conjuminância é boa, hein? Conjuminou com a expressão do Silveira Lima. Ele que inventou essa palavra. Nós ficamos junto com o partido do Gasparini, o candidato era ele. Né? Depois, em 92, foi o Antônio Palocci, ganhou o PT. Isso. E assim por diante. Então, eu não tive possibilidade. E outra coisa também, você sabe melhor que eu, não melhor que eu, mas sabe tanto quanto eu, que um candidato, seja vereador, seja prefeito mais ainda, precisa ter no mínimo uns 10 milhões de reais para usar na campanha. É caro, né? Fazer campanha de prefeito é caro. Porque você tem que contratar alguém da Associação de Bairro do Campos Elíseos para te ajudar lá naquele bairro. E você tem que pagar. E naquela época não tinha os marqueteiros, que é mais caro ainda, né? Tem que contratar mais e vai uma nota mais comprida ainda. E é esse que você contratou lá, o presidente da associação, o vice-secretário. Para poder te ajudar no bairro, né? Para poder organizar. Ele quer que você contrate 2 ou 3 pessoas do bairro para ir de casa em casa. Ele quer um carro para ele poder fazer as visitas. Isso falei de um bairro só, você imagina fazer isso com vários bairros. Aí você tem que pagar aquele programa da televisão, horário político eleitoral gratuito, é gratuito para a inserção, mas para você montar o programa fica uma fortuna. Complicado. Você se deu por satisfeito nas vezes que você foi vereador? Você ficou satisfeito? Sentiu que teve um respaldo da população? A população sim, mas eu fico muito triste porque 80% ou mais até, isso do Brasil inteiro, não é Ribeirão Preto não. As câmaras municipais, assembleias legislativas e também os deputados federais, eles se unem ao executivo. Se você é uma pessoa independente, eles ficam contra você. E o executivo fica contra você também. Eu sempre fui independente. Mesmo no governo da Darcy Vera, que eu era do mesmo partido que o dela, eu não votava, quando a minha cabeça falava, esse projeto não é bom, eu voto não. Ela me chamava e falava, não, eu vou votar não. Esse é o mesmo partido que eu. Sei disso, mas minha cabeça está dizendo para votar não, eu votava não. Tanto que se você perguntar para ela hoje, ela vai dizer que eu e ela, Oraúcio Neto e eu, ela diz, sempre fomos carne e unha, encravada. Encravada. Então, a vida toda eu fui independente, entendeu como é que é? Por exemplo, você tem uma ideia,
não me lembro se foi na administração do Palocci, que o diretor da Antártica, que estava aqui em Ribeirão Preto ainda, queria ganhar uma rua da Vila Tibério. Então, o prefeito falou assim, faz uma reunião com os vereadores, tem que passar pela Câmara. Aí, na sala do Cícero, que era o presidente, reuniram todos os vereadores e esse diretor da Antártica. Aí, depois que ele explanou tudo, que ele ia fazer, se ganhasse aquela rua, ia fazer uma nova fábrica de latinhas de cerveja, só uma latinha, né? Ia dar mais uns 300 empregos. Aí eu levantei, meio estou falei assim, eu vou votar contra. Na frente dele. Por quê? Porque eu já conheço essa história. E nunca é cumprida. Há muitos anos atrás, quando a rua Tibiriçá lá no alto era só mato, ninguém usava aquela rua, um prefeito e uma Câmara de Vereadores entregou para a Sociedade Recreativa de Esportes a rua Tibiriçá. Hoje, se você vier descendo a 9 de julho, em direção ao centro da cidade, você não descer na Barão do Amazonas, a próxima é Viscondião, ela sobe. A outra seria Tibiriçá, não existe mais até a Bernardino de Campos. A outra é Alves Cabral, você só vai poder ir para o centro lá embaixo, na rua Amador Bueno. Ela morre, a Tibiriçá morre na Recre ali, né? Qual foi a promessa dos diretores da Recre daquele tempo? Qual foi a promessa? Bem lembrado. Olha, as pessoas mais simples da cidade vão poder aprender a nadar nas piscinas da recreativa. Eu nunca vi uma pessoa bem pobre aprendendo a nadar na recreativa. Entendeu? Então, eu vou votar contra. Teve 2 votos contra esse projeto da doação. Teu? Meu e do Leopoldo Paulino. Leopoldo Paulino. O que é que aconteceu? Na época, qual partido você estava? Você lembra? PFL, por um acaso? Não mais. Acho que era assim. PFL, possivelmente, né? acho que E sim. o Leopoldo, PTB? PSB. PSB, isso. Aí o que Socialista aconteceu? Brasileiro. Foi doada a rua, né? Foi entregue a rua. 3 meses depois, acho que foi embora de Ribeirão. Beleza. Agora, só voltar um pouquinho no caso do Jean, fazer uma futurologia aqui, se possível for. Você vê o Jean na cadeira de prefeito? Eu gostaria. Ele vê isso? Eu acho que sim. Todo jogador de futebol de criança... Vocês já falaram sobre isso em casa, pelo Não. amor de Deus, vocês conversam em casa, não é possível? Não conversamos Não falaram? a esse respeito. Mas eu imagino o quê? Toda criança que está jogando futebol, time de leite, por exemplo, o sonho daquela criança é um dia jogar na seleção brasileira. É isso aí. Não é verdade? É. Então vai jogar no comercial, vai jogar no Botafogo, depois vai para o profissional, e aí o sonho é ir para o Palmeiras e depois chegar na seleção brasileira. Então, político é a mesma coisa. Ainda mais quem tem vontade de ajudar, vontade de fazer a cidade crescer, fazer a cidade melhorar, eu tenho certeza que todos os políticos que têm essa ideia, têm essa vontade de um dia dirigir. Por quê? Você vive, o meu amigo Peru, que é o nosso cameraman, tem ideias boas. Mas você não consegue colocar suas ideias em prática. É verdade. Você não é o prefeito. É verdade. Todo vereador tem ideia boa, mas ele não é o prefeito. Não adianta ele querer pôr a ideia em prática. Se você é o prefeito, você põe a sua ideia em prática. E se ela é boa, como você imagina que seja, e as pessoas com quem você conversa também dizem que é uma boa ideia, você vai melhorar a cidade. Mas quando o Jean diz ali, Pois não. ele diz no vídeo, né, que por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir ser 1% do comunicador e da pessoa, do ser humano que o meu pai ele diz porque é verdade. Eu estou aqui, não preciso mentir para ninguém, estou aqui do lado do meu pai. O meu pai sempre foi o meu super-herói, né? Lá em casa, o meu paizinho querido, a gente sentava no alpendre, criança, para esperá-lo chegar. Ele chegava de moto, que ele ia para a rádio, no período da manhã a gente esperava no alpendre sentadinhos, esperando para almoçar. Aí ele saía de novo, levava a gente, muitas vezes nós 3, numa moto para a escola, e sempre com muito orgulho. E à noite, o meu pai saía com a minha mãe para fazer esses shows no circo. Meu pai
cantando, apresentando, e a minha mãe ficava na aparelhagem de som, isso junto com ele. E a gente ficava na casa do meu avô, né, da minha tia, eles cuidavam da gente, e sempre com muito orgulho. E com esse trabalho, meu pai, a minha mãe, eles nos ensinaram a ser pessoas melhores para o outro, né? Meu pai sempre o nosso exemplo, sempre trabalhou muito, 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 e nunca a gente, o meu pai está fora, o meu pai está sempre, não, meu pai, nosso exemplo, é o meu exemplo, né? Quando eu fui a primeira vez fazer o programa na rádio, no lugar dele, numa das eleições dele ainda, ele disse assim para mim: filha, essas pessoas que estão na rádio, escutando a rádio, muitas vezes é uma pessoa que está sozinha. Você precisa fazer companhia a elas. Então, meu pai é o exemplo de todos nós 4 lá em casa, o amor da nossa família, das minhas tias, tudo que a nossa família conseguiu, se tornou, é por sua causa, pai. Aliás, deixa eu mandar um beijão aqui para a dona Dilma, né? Dona Irmã. Dilma Coraú, sua irmã, que você tem tanto orgulho de falar delas, né? Falo mesmo. E da Ana Tereza, né? Que para mim verdade, é minha primeira professora, né? Certo. Ana Tereza, minha primeira professora do primeiro aninho. Na verdade. Cid de Oliveira Leite, um beijo para as duas, e para o Valdemar Coraúz também. Isso que mesmo. faz tempo que eu não falo com ele, mas tenho muita saudade. Um cara Na muito verdade, querido. eu sempre digo que eu tenho 4 mães. É. 2 da terra e 2 do céu. Na terra, Dilma e a Terezinha, minhas irmãs, são como se fossem minhas mães. E no céu, minha mãe, Dona Aurora, e Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós. Se fosse para você voltar no tempo e mudar alguma coisa, o que você faria? Boa pergunta. Não na tua carreira, mas na tua vida. Não na tua cidade, não no teu país, com você mesmo. Você mudaria o quê? Você trabalhou em circo, rádio, televisão, foi político. E aí? Eu não mudaria nada. Nada? Aliás, como dizia aquele programa antigo da televisão, essa é a sua vida, essa é a minha vida, né? Não mudaria nada. A melhor coisa atualmente da minha vida é fechar os olhos e ficar lembrando, vendo coisas que eu fiz. Então, coisas que... Tem uma frase minha, é um salmo. Muito bom. Capítulo 1, versículo 1. É Corinthians 1, Palmeiras 2. Não é isso? É isso. Você é palmeirense, estou te ajudando, palmeirense. estou querendo te ajudar, pô. O salmo é o Bafuto. seguinte. Aliás, o Peru mandou, desculpa, peraí, você vai falar o salmo. O Peru mandou aqui que você, o Coraú se brincou na areia do Pedro II. Como é que é isso assim? Que é isso? Do Pedro II, quando foi feito o Pedro II. Esse peru. Com 17 anos, hein? Cora bafudo e palmeirense. Diga lá, Cora, desculpa, o teu salmo, vai. Meu salmo. O que vocês fizerem para os outros, eles vão esquecer. Mas Deus não esquece. Coisa boa ou coisa ruim, Deus não esquece. Que você, vou repetir, o que você fizer para os outros, eles vão esquecer. Mas Deus não esquece. Viu? Então, com respeito ao Pedro II... É mágoa, é isso? Ou é sentimento? Não, é aquilo que eu penso. É o que você pensa. É o que eu penso mesmo. Não tenho mágoa de ninguém. Tá. Muita gente fez mal para mim, eu nem lembro mais. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Pessoas fizeram muito mal e que eu mesmo fui conversar com as pessoas, voltamos a ter aquela amizade. Não sei se a pessoa ainda tem por mim, né? Mas eu continuo, eu sou o mesmo, né? O Teatro Pedro II, eu me lembro quando aos domingos, eu era menino, devia ter o quê, uns 10 anos de idade, tinha matinê no Pedro II, aos domingos. Cinema, era só cinema. Uhum. Rock Lane, Durango Kid, Roy Rogers. Caramba. São personagens famosíssimos na época, né? E a gente levava os gibis, um monte de gibis, e ficava no meio do cinema, assim, que tem aquele corredor, trocando os gibis. Outros meninos levavam para trocar. Que delícia. Aí começava... Que época boa, né? Muito boa. A gente era muito pobre. Essa é uma lembrança boa que você tem de Ribeirão? Você tem uma lembrança? Tenho. Uma delas é essa? Essa é uma das grandes lembranças do Teatro Pedro II,
que um dia incendiou. E a verdade tem que ser dita, embora pouca gente disse. O Coraúcio Sobrinho era deputado estadual. Na mesma época do Wilson Toni. Isso. O governador era o governador Orestes Quercia. Eles encheram tanto o saco do governador que eles conseguiram que o governador comprasse o prédio com todos os problemas que tinha do incêndio e doasse para a prefeitura municipal. Um dia, a dona Mariana Jabari, estava entrando na prefeitura, estava lá, veio cumprimentar. Dona Mariana, eu vou cumprimentar a senhora por educação, mas a senhora fez uma festa no Pedro II recentemente e não convidou meu irmão. Foi ele que conseguiu, ele e o Wilson Toni conseguiram. É isso aí. Ah, não sei o que. Foi, então tá tudo bem. Então, um abraço para a senhora e tudo mais. São coisas que ficam marcadas no coração da gente. Então, Ribeirão Preto, se tem ainda o Teatro Pedro II, deve ao Wilson Toni e ao Coraúcio Sobrinho. Essa é a grande verdade do Cine Teatro Pedro II. Se você puder programar a sua vida, a gente não pode programar, né? Cada um não pode programar. O que você pensa daqui para frente na comunicação, né? Rádio e TV. O que vem por aí do Coraúcio, do Jean, consecutivamente, enfim, e da Vivian quando vem? Olha, hoje eu estou mais ou menos igual o Zeca Pagodinho. Filósofo Zeca Pagodinho. Eu deixo a vida me levar. Tá bom. Ó, obrigado. Obrigado por... Acabei não falando para você... Do quê? Como é que eu entrei no Balanga Besta. É verdade. Você tem 1 minuto, consegue? Vou tentar bem rapidinho. Eu fui contratado pela PRS7, que logo depois contratou o Tiririca, que vinha da 79. E aí chamaram vários, tem um partner, né? E chamaram o Elton Pimenta, não deu certo. Chamaram Porto Alegre, que é muito alegre. Tinha que saber fazer tipo de vozes. E você fazia? Eu sabia fazer. Aí chamaram, falei, eu faço. Graças a Deus. Por exemplo, vou contar uma piadinha bem rápida para encerrar. Isso, boa. O menino, chorando na sarjeta de uma casa, veio um avô. O que está acontecendo, meu filho? Está chorando aí, o que é? Você sabe o que acontece, vô? Eu preciso apertar a campainha aqui da casa, mas não tem jeito, eu não alcanço. Pode deixar, meu filho, eu faço isso para você. Pronto, apertei a campainha. E agora? Agora, vô, vamos sair correndo que o homem é brabo. Tipos de vozes. Cora, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Uma honra, né? Coraúcio Neto foi quem deu o título de cidadania, isso a gente não vai esquecer nunca, você sabe que a gente não vai esquecer nunca, para o meu pai, né? 1990 e pouco? 90 e pouco. 90 e pouco. Obrigado. Vivian, um beijo para você, obrigado. Beijo, muito obrigado. Prazer estar aqui. Uma honra de você estar aqui com a gente também. E nós vamos encerrar, aliás, o Coraúcio Neto, nós não temos o nome da música, mas chama o número musical, que é o último do programa de hoje. Se bobear, vai coincidir com o sucesso que virou saudade. Se bobear, bate. Mas chama lá, o Coraúcio Neto cantando agora, Cora. Tudo bem. Então, dedico a todos vocês, telespectadores aqui do programa do César Caparelli, um grande amigo, filho de um grande amigo meu também. Luzes brilhavam, era noite de Natal. Numa loja estava exposto um cavalinho de pau. Um homem triste uma pedra apanhou e quebrando a vitrine o cavalinho pegou. Perto dali passava um policial que, ouvindo o barulho, correu até o local. E ao ver aquilo, já com a arma na mão,